Nós temos tratado durante esse ano o tema com Jesus. Na primeira mensagem, eu falei a respeito de identidade. E eu falei que muitas pessoas, elas acabam não conhecendo a sua identidade, quem você é de verdade. E a segunda mensagem, que foi no domingo passado, eu falei a respeito de se a gente criar aqui um serviço na igreja, a gente vai ter muitas pessoas se apresentando para trabalhar, mas muitas pessoas elas vão trabalhar talvez pela necessidade, não porque o que está movendo essas pessoas é o amor. E eu orientei e falei sobre isso, e falei a respeito daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, e que Ele não fez por causa da necessidade, Ele fez por causa do amor, que Ele entendeu o amor do Pai. Então, seguindo essa linha de mensagens, eu quero falar para você que eu sou muito complicado com série de mensagens, mas eu estou conseguindo ser fiel até aqui, até a terceira mensagem, estou conseguindo ser fiel em seguir aí a nossa rota, aquilo que está programado. E hoje nós vamos falar sobre segurança espiritual. E eu vou falar para você sobre isso, segurança espiritual e autoridade. Essa é uma mensagem que vai revelar a verdadeira autoridade que nasce daquele que descansa no Pai. Então, se você descansa no Pai, então você consegue entender que o seu nível de autoridade, ele é diferente. Eu vou ensinar muitas coisas para você hoje aqui. Jesus, ele andava em poder. Por que ele andava em poder? Porque ele estava seguro na sua identidade e na sua filiação. Ele sabia quem ele era e ele sabia da sua filiação. Agora, quando uma pessoa ela é insegura, ela não sabe quem ela é, ela não sabe quem ela é no mundo espiritual, ela não sabe qual é a sua identidade, essa pessoa vive medo, ela perde a força e ela perde a autoridade. Está entendendo até aqui? Amém ou não amém? Amém ou não amém, irmãos? Vamos lá. João capítulo 5, 19 e 20. João capítulo 5, 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus. 19 e 20. João 5, 19 e 20. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Vamos entender. Jesus, olha quem está falando isso, é Jesus, Júnior. Jesus está falando, pastor Flávio, que o Filho, só eu mesmo, por mim mesmo, eu não posso fazer nada. Em outras palavras, olha aqui para mim, você, por você mesmo, você não pode fazer nada. Não tem nada que você possa fazer. Você vai orar, não vai acontecer nada. Você vai expulsar de demônio, não vai acontecer nada. Porque de você, sozinho, você não pode fazer nada. Isso aconteceu com Jesus. Por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. Essa palavra, não, volta aqui, volta. Eu vou só te dar uma orientação, porque às vezes tem algumas palavras no português que a gente não entende. Olha aqui para mim, olha o que Jesus falou. Se o não vir fazer o Pai, quando a Bíblia está falando se o não vir, vir não é de alguém que está vindo, vir é de ver, faz parte lá do verbo, é de ver. Então, o que Jesus está falando? Olha o que Jesus está falando, Severino. Se o Filho não vê o Pai fazendo, aí agora entra uma questão: como que o Filho vê o Pai fazendo? Como? Só tem uma maneira: de estar com o Pai,
andar com o Pai, viver com o Pai, ter intimidade com o Pai, sentir o Pai. É a única maneira. Só tem essa maneira, porque se você tiver intimidade com o Pai, você como filho, você vê. E quando você vê, você gera autoridade em você, para você também fazer. Agora, porque tem uma ligação com o Pai. E Jesus fala o seguinte, vai lá, pode seguir, versículo 20. Porque o Pai ama o Filho. Eu acho que vou pregar só nesse versículo só. Porque esse versículo, ele revela tanta coisa para a gente, pelo amor de Deus. O Pai ama o Filho. Comunhão, intimidade. O Pai ama o Filho, é porque está junto. É porque andam junto. É porque tem intimidade. A grande questão é, vamos trazer para mim e para você. Se eu olhar para você e te perguntar, você é filho de Deus? Eu tenho certeza que você vai falar, sim, eu sou filho de Deus. Então se você sabe que você é filho de Deus, se você tem plena convicção que você é filho de Deus, quem aqui tem essa convicção? Diga amém. Então eu posso falar para você, o Pai ama a sua vida. Caramba, eu pensei que vocês iam pular agora. Decepcionei. O Pai ama a sua vida. Oh Jesus, pelo amor de Deus. Eu estou pregando para onde? Por favor. Aí olha, e mostra-lhe tudo o que faz. Eu acho que eu vou ter que... Tem um monte de pastores aí, nome, renomado, que já viu a Bíblia versículo por versículo. Acho que eu vou entrar nessa também. Eu vou escrever a Bíblia versículo por versículo por apóstolo Ricardo Figueiredo. Porque, irmãos, e mostra-lhe tudo o que faz. Ou seja, Elisa, a intimidade do pai com o filho é tão grande que o pai mostra para o filho aquilo que ele faz. Aí tem filhos que não sabem o que o pai faz. E por que não sabe? É porque está faltando intimidade. Você está conseguindo entender que o tema desse ano, como Jesus, ele faz todo sentido para mim e para você? Olha quantas preciosidades você está aprendendo aqui nessa série de mensagens. Então, a pergunta que eu te faço é: o pai está mostrando para você o que ele está fazendo? O pai está mostrando para você o que ele está fazendo, Fabiana? Será que o pai... minha filha, vem cá, eu quero te mostrar o que eu fiz. Eu quero mostrar para você. O que eu quero que você entenda é que a relação pai e filho, ela precisa ser uma relação de plena comunhão e intimidade. Lembra aquilo que Jesus falou para os discípulos, pastor Nerinho? O Jesus falou o seguinte, olha, eu falo em parábola com eles para que eles escutem, mas não entendam. Mas a vocês eu revelo os mistérios do reino. Aí e tudo o que o Pai me fala, eu falo para vocês. Gente, é outro nível. É um outro nível, Júnior, de vida com Deus. E a proposta para mim e para você esse ano é essa. E Ele lhe mostrará maiores obras do que estas. Ou seja, tudo aquilo que nós temos visto Deus fazer, Ele ainda tem obras maiores ainda para realizar. Amém ou não amém, irmãos? Levanta a mão, dá glória a Deus aí, em nome de Jesus. Mas aí tem um detalhe. Ele quer mostrar para alguém aqui nessa noite. Irmão, eu vou parar de pregar. Pelo amor de Deus. Tem alguém aqui? Diga amém. Ana Paula, dá um amém, pelo amor de Deus. Vamos, irmão, fica ligado aí, em nome de Jesus. Para que vos maravilheis. Ou seja, irmãos, a vida do crente. Pastor Nerinho, eu vou pregar para você que você está ligado com Deus. O pessoal está meio desligado ainda. Pastor Nerinho, a vida do crente, irmãos, a vida do crente, ela é uma vida que ela tem que ver maravilhas. Eu tenho que me maravilhar com as obras do meu Pai. E como é que eu vou me maravilhar com as obras do meu Pai? Se eu tiver intimidade e comunhão com Ele.
O grande problema, por que nós não estamos vendo as maravilhas do Pai? Porque a gente não sabe quem a gente é, Carlos, no mundo espiritual. A gente não entende quem é como é a nossa identidade, quem eu sou no mundo espiritual. E a gente fica perdido com isso. E então, como é que o Pai vai se revelar? Como é que o Pai vai se mostrar para mim? Como que eu vou me maravilhar? Eu quero que você entenda uma coisa: Deus quer que você fique maravilhado dia após dia com as obras que Ele já fez, que Ele faz e que Ele ainda vai fazer em nome de Jesus. Amém ou não amém? Então creia nessa palavra. E então, João capítulo 10, 27 e 30. João 10, 27 ao 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A grande questão é: você é a ovelha de Jesus? Se você é a ovelha de Jesus, ô apóstolo, eu sou sua ovelha. Não, você não é minha ovelha. Você é a ovelha de Jesus. Amém ou não amém? Eu entendo que eu sou um pastor, eu sou um co-pastor de Jesus. Eu estou aqui para poder fazer o meu trabalho, mas eu e você temos um pastor, e esse pastor é Jesus. Amém ou não amém? Só as ovelhas aqui digam glória a Deus. E o texto fala assim: eu as conheço e elas me seguem. A pergunta é: a quem você está seguindo? Se você está seguindo a Jesus, então isso significa que você é ovelha. E outra coisa, a ovelha conhece a voz do pastor. E no caso, não é a voz do pastor, é a voz do pastor. Ele é o sumo pastor. Não adianta nada você conhecer a minha voz e você não tiver intimidade com a voz do seu pastor. Ele é o nosso pastor maior. Será que você está conseguindo entender isso? Amém ou não amém? Tem pessoas que escutam a minha voz, tem pessoas que querem me ouvir, tem pessoas que obedecem, mas não adianta se você não obedece a voz do pastor principal, que é Jesus. Aqui no Ministério Fôlego de Vida, eu sou apenas um pastor auxiliar. Eu não sou o manda-chuva da igreja, eu não sou o homem máximo da igreja, não. O máximo da igreja aqui é Jesus. E eu estou aqui para cumprir aquilo que Ele tem para a minha vida, em nome de Jesus. E se você é a ovelha, você vai ouvir a voz do pastor Jesus. E quando você escutar a voz do pastor Jesus, Ele mesmo vai revelar coisas para você. E você vai se maravilhar com tudo aquilo que Ele vai revelar para você, em nome de Jesus. Caramba, apóstolo, o que você está pregando, você está fazendo as pessoas se desconectar de você. Glória a Deus, se conectem a Ele. Ele é muito mais importante do que eu. Hoje em dia, está difícil a gente encontrar pregadores, Carlos, que falem aquilo que João Batista, pastor Flávio, falou. João Batista olhou para os seus discípulos e falou assim: João ainda estava com dúvida se ele era o Messias. E João Batista falou assim para os discípulos: vai lá, pergunta se é ele mesmo. Eles eram discípulos de João, eles seguiam João, eles ouviam João. Mas aí o próprio João falou: vai lá, conversa com ele, vê se é ele o Messias. E João falou: se for ele, olha o que João falou, irmão. No português claro: se for ele, se ele é o Messias, pare de me seguir, siga a Ele. Eu entendo o meu papel de pastor. A Bíblia fala sobre pastor. A Bíblia fala que eu vos darei pastores segundo o meu coração. Então a gente não pode descartar isso. Mas eu entendo que eu sou auxiliar apenas. Nós temos o nosso pastor, que é Jesus. Amém ou não amém? Então o texto fala, versículo 28, diz assim a palavra 28, diz assim: e dou-lhes a vida eterna, e nunca, fala comigo, nunca, fala de novo, nunca, mais uma vez, 1, 2, 3 e já, nunca, você nunca vai perecer. Amém ou não amém?
tem gente que não está acreditando nisso, mas quem está falando é o seu pastor. Você nunca vai perecer. Ah, e outra coisa, sabe onde que eu estou nesse momento? Sabe onde que você está nesse momento? Nas mãos do nosso pastor. Eu quero te falar, ei, eu estou na mão do pastor Jesus, você está na mão do pastor Jesus, nós estamos na mão do nosso pastor, do pastor Jesus. E eu tenho uma notícia para te dar: ninguém vai te arrebatar da mão de Jesus. Ninguém, não tem diabo, não tem inferno que te arrebata da mão dele. Deixa o diabo tentar te tirar da mão dele. Deixa ele tentar. É por isso, irmãos, ninguém, fala comigo, ninguém. Mas fala, ninguém. E eu ainda falo mais, fala comigo, ninguém, fala ninguém e nada. Não tem nada que te tire da mão de Deus. E se não tem nada que te tire da mão de Deus, nem os teus pecados te tiram da mão de Deus. Sabe o que isso significa? Garantia da salvação em Cristo Jesus. Eu estou salvo por Ele, fui salvo por Ele, eu vou viver para Ele, e na hora que eu morrer, eu me encontrarei com Ele nas mansões celestiais, porque ninguém e nada me arrebata das mãos dEle. Aleluia. Versículo 29. Meu Pai. O português é engraçado, né? Meu Pai que mas deu. Por que não simplifica o português, meu Deus do céu? Por que não escreveu meu Pai que me deu? Gente, olha isso, gente. Vou usar o telefone. Esse telefone aqui é meu. Você não tem direito sobre esse telefone, ele é meu. Você tem a tua casa, ela é escritura, tem escritura? Ela está no teu nome, é tua. Posso te falar? Até a polícia, para entrar na tua casa, tem que ter autoridade, porque o ambiente é teu. Está entendendo isso? Amém ou não amém? Olha o que Jesus está falando. O meu Pai foi que me deu. Ou seja, como assim, apóstolo? Tenta imaginar a cena. Vamos imaginar aqui. Aqui está o Pai. Aqui estou eu. Não, vem cá. Fica aqui, Carlos. Vem cá. Vem cá, Binho. Vem cá, Júnior. Vem cá. Pode ficar aqui mesmo. Fica aqui, Carlos, para cá. O Carlos é o Pai. O Binho é a ovelha perdida da casa de Israel. O Júnior é Jesus. Amém? O que o Pai faz? O Pai, Jesus está falando para os discípulos: olha, sabe por que vocês são meus? Sabe por que ninguém vai tirar você da minha mão? Porque o meu Pai me deu você. Pega o Flávio, dá para ele, representando Jesus. Vai lá. O Pai está dando para o Filho. Deu para o Filho. Gente, a Bíblia fala, sabe o quê? Que eu e você, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Eu tenho dono. Quem é o meu dono? Jesus. Ele é o seu dono. Você não é seu. Você é de Jesus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Mas eu vou arrebentar ele, eu vou tirar ele da presença do Pai.
ninguém arrebata da minha mão. Ah, mas eu vou fazer um monte de coisa, eu vou quebrar ele, eu vou tirar ele da igreja. Ninguém arrebata da minha mão. Ah, mas eu vou me levantar contra ele, eu vou levantar, botar no deserto, vou isso, vou aquilo outro. Não tem problema, o crente pode passar pelo deserto, mas ninguém te tira da mão de Deus. O crente pode entrar na prova, mas ninguém te tira da prova de Deus. Pessoas podem se levantar contra você, mas ninguém te tira das mãos de Deus. Você está seguro nas mãos de Deus. Apóstolo, eu me sinto sozinho de vez em quando. Isso é coisa sua, não tem nada a ver com Deus. O fato de você... Gente, eu nem entrei na mensagem ainda, eu estou só nos versículos. Ai, Jesus, deixa aí, fica quietinho aí. Mas eu estou dentro da linha da mensagem. Mas eu estou no segundo versículo ainda, estou na introdução. Tem gente que fala assim: mas apóstolo, eu me sinto sozinho, às vezes eu me sinto desamparado, parece que Deus me abandonou. Quero te falar uma coisa, olha aqui. Isso tem a ver com o teu sentimento, isso tem a ver com você, não tem nada a ver com Deus. Porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que ninguém te tira da mão dEle, ninguém te tira da mão dEle. Pode vir um capeta, pode vir um demônio, pode vir um diabo, pode vir um inferno, pode ter 50 diabos lá no céu, vir contra você, se levantar contra você, nada e ninguém te tira da mão de Deus, porque o Deus Pai te deu para Jesus. E como eu falei, você não é seu, você não pertence a você, você pertence a Jesus, você é propriedade exclusiva de Jesus. Fala comigo, eu tenho dono. É por isso que a Bíblia fala, lá nos Salmos: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Durante muito tempo a gente pensou que esse versículo se referia quando a gente ia sair de casa para trabalhar e para voltar. Ou até quando eu sair de casa, o Senhor guarda a minha entrada e minha saída. Não tem nada a ver com isso. Esquece isso. Quando a Bíblia fala cara, é fantástico. Eu amo esses negócios. Quando a Bíblia fala que o Senhor vai guardar a minha entrada e a minha saída, a Bíblia está falando que antes de eu entrar no ventre da minha mãe, eu estava na eternidade em Olã com Deus. E quando fala Ele guarda a minha entrada, é que Ele está guardando quando eu entro no mundo físico e material. Ele guarda quando eu entro no ventre da minha mãe. E quando Ele fala, Ele guarda a minha saída até na hora da tua morte. Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que até nessa hora. Eu não sei se vai ser anjo que vai chegar lá perto de você, vai segurar na tua mão e vai te levar para o céu. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: Ele te guarda, Ele é o teu dono, Ele é o teu protetor, você está na mão dEle, nada e ninguém te arrebata da mão dEle. Amém ou não amém? Vamos para o outro versículo, eu só estou nos versículos ainda. Hebreus capítulo, versículo 30, eu falei, eu e o Pai somos um. O nome disso aí é o quê? Eu e a Simone somos um. Unidade, unicidade, cumplicidade. Estamos juntos. Se eu e a Simone somos um, não tem como separar. Se Jesus e o Pai é um, não tem como separar. Se eu como filho e o Pai também estivermos como um, como é que alguém vai me separar do meu Pai? Amém ou não amém? Vou falar igual o Vinícius, tá ligado? Tá ligado, irmão? Quem tá ligado aí, diga amém. Amém? Vamos lá? Hebreus capítulo 4, versículo 16. Olha o que diz Hebreus 4, 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Ué, presta atenção, não continua lendo não, olha aqui para mim. Se eu e o Pai somos um, se eu sou propriedade exclusiva dele, Mauro,
Eu sou dele. Eu estou na mão dele. Ninguém me arrebata da mão dele. Ninguém nem é doido de me tirar da mão dele. Então, eu tenho que ter confiança para chegar diante do trono da graça. Qual é o contexto? O contexto não, ou uma forma de entender, porque não é o contexto, é uma forma de entender. Por exemplo, naquela época de que tinham reis, o rei, ele ficava lá na sua sala maior, na sala onde ele governava, na sala onde tinha um trono, e o rei tinha um cetro. Era como se fosse um bastão de ouro. E ninguém podia entrar na presença do rei se o rei não estendesse o cetro. Então, se você quisesse uma audiência com o rei, você tinha que marcar audiência com um súdito do rei, e você chegava lá, ficava do lado de fora, ficava em algum lugar. O rei, ele até talvez via que você estava por lá. Na hora que o rei pegasse o cetro, fizesse assim, era o sinal verde que você poderia entrar na presença dele. Se você entrasse sem o rei estender o cetro, você era morto ou penalizado. Não podia de maneira nenhuma entrar. Aí a Bíblia fala, o escritor de Hebreus, que eu creio que é o apóstolo Paulo, mas a gente não pode afirmar: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Ou seja, o que é graça? Favor imerecido. Então, primeiro ponto: qualquer pessoa pode chegar diante do trono da graça? Sim, não, ou sim e não. A questão é, o véu que separava, ele rasgou de alto a baixo. Ou seja, eu não preciso que Jesus estenda o cetro para eu entrar diante dele. É por isso que ele fala, você está, tipo, para você entender, você tem alguma causa, você tem alguma coisa, não tem problema. Você é filho, você é propriedade exclusiva. Então, quando você tiver que chegar diante do trono, vá com confiança. Pode ir com confiança diante do trono. E a Bíblia fala: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, o que você precisa entender com essa mensagem é o quê? Segurança espiritual. Quando você entende quem é você em Cristo Jesus, isso gera segurança. Você sabe quem você é e ponto final. Não, peraí, eu sou cristão, eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então você tem uma identidade, e essa identidade, essa segurança espiritual, e aqui eu vou mexer num ponto importante, ela gera autoridade. Vamos falar? 1, 2, 3 e já. Autoridade. De novo, autoridade. De novo, autoridade. Aí aqui agora eu vou mexer num ponto importante. Quem grita muito é porque não sabe a autoridade que tem. Porque quem tem autoridade não grita. Já viu pessoas expulsando o demônio? Sai em nome de Jesus! Quem tem autoridade fala: Satanás, sai. Não é grito, é autoridade espiritual. Te deu uma rasteira aí, né? Tem gente que grita, vai ficar rouco. Eu não estou falando, vamos entender,
que tem momentos que você se expressa e de repente, no calor ali do momento, você, em nome de Jesus, você está pelo impulso, pelo impacto, tudo bem, sem problema nenhum. Mas grito não é sinônimo de autoridade. Os mais idosos aqui, o teu pai gritava com você? Responde, Cilinha. O que ele fazia? Como é que os pais antigamente faziam? O filho já entendia ou não entendia? Já obedecia ou não obedecia? Então fala comigo, fala, não é grito. Não, agora você tem que gritar e falar, vamos lá. Fala, não é grito, é autoridade. Meu irmão, minha irmã, quem tem autoridade chega e fala e manda. Acabou a história. Quem tem autoridade é porque tem intimidade. Quem tem intimidade é porque passou com um processo com Deus. É porque o próprio Deus habilitou aquela pessoa. É só você olhar, por exemplo, para um policial. Às vezes, você já deve ter visto isso em vários lugares. Às vezes uma algazarra, uma bagunça, de repente um brigando, gritando, de repente uma autoridade policial chega. O que acontece com o ambiente naquela hora? É ou não é que acontece isso? Você já deve ter visto isso acontecer. Eu já vi isso várias vezes. O policial chega, a autoridade dele já mexe, escuta isso, a autoridade do policial mexe no ambiente. Endemoniado gadareno, quando Jesus chega, ele solta lá do barquinho. Jesus abriu a boca, falou alguma coisa. Eu quero ver se você é bom de Bíblia. O que Jesus falou com aquele demônio? Ele chegou soltando e falando alguma coisa? Não. Jesus não falou nada. Jesus chegou quieto ele estava quieto, ele ficou. Porque a autoridade mexe com o ambiente. Quem tem autoridade espiritual, se na sua casa está tendo tribulação, só de você chegar o ambiente é alterado, em nome de Jesus, porque Satanás sabe quem é você em Cristo, ele sabe quem é a sua identidade em Cristo, e ele sabe da tua autoridade. Quando Jesus chega, o diabo que se manifesta. Que tenho eu contigo? Porque você veio me perturbar. Se eu fosse Jesus, eu falava assim, não te falei nada ainda, eu estou quietinho aqui na minha. Não falei nada ainda. A gente tem que aprender a ser como Jesus, gente. Não, Carlos? A gente tem muito para aprender, gente. Você consegue entender que ao longo dos anos, infelizmente, foi jogado um monte de mensagem na nossa cabeça e que agora você está falando, está entendendo que, parece que a gente está pregando uma outra Bíblia. Não, é a mesma Bíblia. Só que eu estou te mostrando versículo por versículo de uma maneira que você talvez nunca entendeu, nunca enxergou. Uma pessoa que tem autoridade, irmãos, é diferente. Quando alguém está doente, passando mal naquela situação de nervosismo por causa da vida da pessoa, quando o médico chegou a autoridade no assunto, o ambiente muda. Você, de certa forma, sossega um pouco, porque alguém que entende do assunto chegou. Eu entendo, deixa eu expressar para você entender. Eu entendo que nós temos, eu creio que o homem ele é corpo, alma e espírito. E nós temos reações no corpo. E o que são reações no corpo? Às vezes você está numa intensidade espiritual tão
grande com Deus que você não aguenta, o teu corpo não aguenta ficar parado. Aí você mexe para lá, você pula para lá, você pula, e talvez você quer expressar, e na hora que você quer expressar, aí que você solta os gritos: glória a Deus, tudo bem, isso não é pecado, isso não é errado, não tem problema você fazer isso. Você vai ver eu continuando a fazer isso, mas eu quero que você aprenda, isso são expressões nossa, não tem nada a ver com autoridade espiritual. Autoridade espiritual, alguém está endemoniado, quem tem autoridade espiritual, ele só chega, e ele não precisa gritar, ele fala: Satanás, sai, em nome de Jesus. Na hora, o demônio sai. Poucas exceções, Deus pode ter alguma coisa que Ele quer fazer ali na hora da libertação. A gente vai entender o que Deus quer fazer. Mas quem tem autoridade espiritual, irmãos, é diferente. Mas como é que você vai entender a tua autoridade? Olha aqui para mim, se você não entende a tua identidade. Imagina, você faz o curso lá para a polícia, você ganha a carteirinha da polícia, mas você não sabe que você é policial. Você não entendeu isso ainda. Eu sou policial, né? Você é policial, você tem autoridade. Então, se você não entender quem você é em Cristo, você não entende a tua autoridade. E quando você não entende a tua autoridade, você é movido pelo medo. E toda pessoa que é movida pelo medo, ela não consegue avançar, ela fica tentando empurrar com a barriga, ela fica tentando com grito. E posso te falar? Nada muda. Não muda nada na vida. Estão entendendo isso? Amém ou não amém? Estão conseguindo entender mesmo? Sim ou não? Se ficar dúvida, depois você me pergunta. Pergunta o Flávio, que ele sabe responder tudo. Carlos, Nerinho, Júnior, a galera tá afiada, pastor Sérgio. Eu estou tirando alguma coisa aqui do versículo bíblico? Eu só estou lendo Bíblia até agora. A única coisa que eu estou fazendo, eu nem entrei na mensagem ainda, só estou só nos versículos ainda, e vou parar aqui agora. E a mensagem talvez fique para o domingo que vem. Que a mensagem mesmo eu não preguei. Eu só li os versículos e fui falando aquilo que está no versículo. Consegue entender, irmãos? Você sabe quando de repente está uma bagunça em casa, ou alguma situação complicada em casa, e que de repente o marido não está em casa, e de repente o marido chega. A autoridade, quem tem autoridade chegou. Você entende que muda o ambiente? Eu quero que você grava isso. A autoridade, quando uma autoridade chega, o ambiente é mudado. Porém, se você não sabe a tua identidade, se você não entende que ninguém te arrebata da mão de Jesus, e que você é propriedade exclusiva dele, que você é dele, você não vai entender a tua autoridade, e você não vai exercer a autoridade espiritual.